Mas antes, um segundinho, se você sabe que a grande mídia mente e engana as pessoas, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo. Olha só, eu vou te explicar como os Estados Unidos causaram a crise mundial. Eu nem vou entrar aqui no contexto da guerra na Ucrânia. Não vou. Eu falei aqui já, a OTAN foi se expandindo para perto da Rússia. Kiev é a capital da Ucrânia. Nem vou falar da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Kiev, da capital da Ucrânia. Para Moscou, uma bomba atômica chega em 5 minutos, a Rússia falou, não, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, não vamos deixar, e aí invadiu a Ucrânia. Tá, nem vou entrar nesse mérito. Tá certo, tá errado, claro que tá errado de invadir, como os Estados Unidos estão errados de expandir a OTAN. Esquece esse mérito. Vamos falar do que aconteceu depois que começou a guerra. A grande mídia ocidental começou a convencer as pessoas, eu vi muita gente de esquerda, vejo aqui nos comentários todos os dias, que apoia isso, a apoiar sanções contra a Rússia. Como é que eles convenceram as pessoas? Isso é doutrinação. Doutrinação é você convencer uma pessoa de uma coisa que a pessoa fica tão cega naquilo que ela já não pensa em mais nenhuma outra solução, em nenhuma outra hipótese. Inclusive, se for ruim para ela, ela apoia. Olha só, a grande mídia começou a doutrinar as pessoas com russofobia. O que é russofobia? As pessoas começaram a odiar a Rússia. Por quê? Porque se você odeia a Rússia, olha só onde isso vai chegar. Se você odeia a Rússia, então qualquer medida contra a Rússia será justificada, porque afinal nós odiamos a Rússia. Então, se a gente odeia a Rússia, faça o que quiser contra a Rússia. Quer explodir a Rússia, exploda. Eu não gosto deles. Quer impor sanção à Rússia? Melhor ainda. Não está nem explodindo, está só impondo sanções. Aí olha só o que acontece. Praticamente toda a população ocidental, quando eu falo ocidental, eu falo Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, enfim, nós aqui. Praticamente toda a população, e aí se você fizer pesquisa vai ter 90%, apoiou as sanções à Rússia. Só que o que aconteceu com as sanções contra a Rússia? As sanções contra a Rússia não danificaram a economia russa. Danificou, as pessoas russas são pobres. População. O país russo está mais rico do que nunca hoje. Já vou explicar por quê. É o que aconteceu. As pessoas, a população dos outros países começaram a ficar mais pobres. Hoje tem gente pagando R$10 na gasolina. Tem gente pagando 11 no Acre. Tem gente pagando 8. Pagava R$2,50 6 anos atrás. Hoje está pagando R$8. Tem gente pagando R$130 no gás de cozinha. E as pessoas apoiaram isso, porque são as sanções contra a Rússia que fizeram com que o preço do petróleo subisse. As sanções contra a Rússia. Você tira o petróleo e o gás russo da equação, o que acontece? Tem menos produção de petróleo, e aí, porque você não tem mais os russos, e aí o preço sobe. Aí o que acontece? Você vê lá greve de caminhoneiros, de pescadores na Espanha, na França, na Alemanha, todo mundo ferrado. O ministro da Energia da Alemanha falou, vamos ter aqui uma das piores crises da história, a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, a coisa vai ficar ruim, tudo mais. Só que tem uma coisa que a mídia não te contou, isso você não vai ver na Globo. E você vai ver, talvez a notícia você vai ver, mas a notícia sem a análise, que é o seguinte, não impuseram sanções ao petróleo russo. Só os Estados Unidos, que não importavam quase nada de petróleo russo. A Europa não, a Europa continua comprando petróleo russo e o gás russo, só que tem uma coisa, hoje a Europa paga 60% a mais no petróleo e no gás russo. A Rússia nunca teve tanta grana como hoje. Eles falam, peraí, Thiago, peraí. Então eles estão impondo sanções à Rússia, que seria para acabar com a guerra. Mas eles estão pagando pelo petróleo e pelo gás, que são a maior fonte de lucro da Rússia. 60% a mais do que pagavam uma semana atrás, 2 semanas atrás? Então, na verdade, as sanções foram para, como diria em português, para inglês ver. Na verdade, eles estão financiando a guerra na Rússia, porque eles estão pagando 60% a mais no gás e no petróleo. E só estão pagando a mais por causa das sanções. Se não tivessem impostos sanções à Rússia, ao Putin, aos oligarcas russos, o preço do petróleo não estaria 60% mais, e do gás, principalmente do gás natural, não estaria 60% mais caro hoje. E o que acontece? Eles não estariam pagando trilhões e trilhões a mais para a Rússia e financiando a guerra, mas eles estão. E a população toda apoia sem saber que essas sanções é que estão financiando a Rússia para gastar o que quiser gastar na guerra, porque afinal estão lucrando como nunca antes. Olha só como é que funcionam as coisas. E aí, querem impor, eu já falei, uma nova ordem, que é o seguinte, isolar a Rússia, envolver a China. Os Estados Unidos todos os dias estão ameaçando a China e tentando envolver a China nessa guerra. E aí começaram a falar que primeiro falaram que a China sabia. Aí depois falaram que a China não apenas sabia, como a China está fornecendo armas à Rússia. Aí depois falaram que não, que a Rússia que pediu e não sabem se a China vai dar ou não. Aí a China falou, a China mandou um aviso ontem, falou que os Estados Unidos deveriam refletir muito sobre o seu papel nessa guerra, porque eles são, na verdade, os principais responsáveis. Para quê? Para impor as mesmas sanções, eu já falei, a segunda parte do plano. As mesmas sanções impostas à Rússia serão impostas à China, depois vão aumentar as sanções, eles precisam de uma outra fonte de petróleo. E aí depois, para poder impor mais sanções à Rússia, também ao petróleo russo. E aí depois, eles vão impor essa sanção a todos os países que não queiram ficar do lado dos Estados Unidos. Por isso,
que os Estados Unidos usaram o G20, que é um fórum econômico que não tem nada a ver com guerra, para pressionar países como Brasil, Argentina, países emergentes, países de terceiro mundo, a apoiarem as sanções contra a Rússia. Estão usando o G20 para isso. E aí o que acontece? Olha só. Isso tudo é para isolar, para criar dois mundos. Um mundo daqui e um mundo dali. Os americanos, seus aliados, Rússia e China e seus aliados. Ok. A China falou, peraí, agora é a nossa hora. Tem uma coisa que muita gente não percebeu. A Rússia, ela faz parte do BRICS, junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul. A África do Sul é o menor país ali dos BRICS, mas a Índia tem a segunda maior população do mundo. 70% das armas da Índia são fornecidas pela Rússia, sabia? A Índia é uma grande potência, uma grande potência militar, e a Índia depende diretamente da Rússia para ser uma grande potência militar. A China e a Rússia fizeram um acordo, assinaram no comecinho de fevereiro, e o presidente da China ele podia ter usado qualquer jogo de palavras que ele quiser. E aí eu vou te falar, porque eu vi tradução do que ele falou em vários idiomas. Ele podia ter usado qualquer palavra que ele queria, mas ele usou uma palavra. Ele falou o seguinte, a parceria da China com a Rússia, ela é ilimitada, ela não tem limites. Tem país que traduziu para ilimitada, tem país que falou não tem limites. Quer dizer o seguinte, nós estamos com a Rússia para o que der e para o que vier. Ponto final e acabou. Aí tem uma coisa, que é o seguinte, enquanto a Rússia destrói o mundo inteiro com a guerra na Ucrânia, e você percebeu que a Rússia, todo mundo falando, nossa, o exército russo não tem treinamento. Nossa, a Rússia está colocando recrutas na guerra. Recruta é alguém que não teve o devido treinamento de exército, não um soldado de elite. A Rússia está usando recrutas na guerra da Ucrânia. Nossa, você percebeu que o mundo inteiro começou a se chocar como o exército russo é fraco na Ucrânia? A Rússia podia ter varrido a Ucrânia do mapa em um dia. Por que a Rússia está lá há 20 dias na guerra, morrendo? Já morreram, diz a Ucrânia que morreram 5 mil russos, mas sempre um país aumenta o número que matou dos outros. Mas estão morrendo lá, está uma guerra, não sei o quê, e a Rússia não está com aquela velocidade que se esperava. Por quê? Que enquanto isso, olha só, os Estados Unidos, para poderem impor mais sanções à Rússia, foram com uma bacia assim pedir pinico, ou Maduro, Venezuela, agora eu gosto de você, me dê petróleo. Maduro falou não. Aí eles foram na Arábia Saudita. O ditador árabe falou, eu nem vou conversar com vocês. Aí foram nos Emirados Árabes. O ditador dos Emirados Árabes falou, não me liguem, eu não vou aceitar nem a ligação do Joe Biden. Você fale com o meu ministro das Relações Exteriores se quiser, senão nem isso. Foi ao Irã. A resposta do Irã foi soltar uma bomba no consulado norte-americano. Assim, não, foram 12 mísseis. Não conversarei com vocês. Aí os Estados Unidos ficaram assim, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa muito estranha. Qual que é a coisa estranha? A Rússia, a China, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, junto com Índia e alguns outros países, estão no mesmo grupo político. E agora a China avisou a Arábia Saudita, chegou a hora. Agora a gente vai começar a comprar petróleo sem usar dólares. A gente pode simplesmente pegar os nossos dólares e jogar no lixo, não, vender os dólares, ou seja, vai desvalorizar muito a moeda dólar, porque a gente agora vai comprar em yuan, que é a nossa moeda. A gente vai começar a fazer negócios aqui, nós que somos os que sofrem sanções dos Estados Unidos, nós vamos começar a usar a moeda da China. Os Estados Unidos não tem nada. Aqui o nosso carro de som lá em Mauá, São Paulo. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil.